A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23, está escrito: porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A sua mente, o seu coração, ele tem que ser movido, ele tem que ser transformado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Possa parecer estranho o que estamos dizendo aqui, mas é verdade que muitos que se dizem cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, estão baseando as suas vidas não em Cristo Jesus, mas num conceito religioso, denominacional, no qual o mesmo cresceu, no qual o mesmo foi criado, ou simplesmente pelas circunstâncias da vida ele começou a fazer parte daquilo. Muitas pessoas hoje que estão dentro dessas igrejas construídas por homens, eles estão ali por algum motivo, alguns por questões financeiras, outros por questões de milagres, de cura, de libertação, outros estão por causa das suas vidas sentimentais, ou até mesmo porque os seus pais eram dessa religião, era dessa denominação, e eles foram criados ali e viveram a sua vida toda no mesmo conceito, na mesma ideia, na mesma filosofia, sem se preocupar, sem ter o cuidado, sem ter o carinho de analisar a palavra, de analisar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas antes têm perdido a sua vida num conceito, numa ideia na qual os mesmos sequer entendem o que fazem ali, sequer têm consciência do que eles deveriam fazer ali. Nós, como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, devemos ter as nossas mentes, devemos ter o nosso conceito, devemos de ter a nossa ideia, a nossa filosofia guiada, direcionada simplesmente pelo Senhor Jesus Cristo. Mas como eu ouvirei, como eu darei ouvido tão somente à palavra do Senhor e não cairei em vãs filosofias, teologias criadas por homens. A partir do momento em que eu tiver a capacidade de analisar a minha vida, de basear o meu viver na Bíblia Sagrada. A partir do momento em que nós começarmos a viver conforme a palavra, conforme o desígnio mandatário do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, conseguimos de fato ter uma experiência única e verdadeira juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Você precisa analisar as Sagradas Escrituras, você precisa analisar o que o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo pode trazer de benefício para a sua vida e aplicar isso no seu dia a dia, na sua forma de viver, no seu conceito, sendo renovado a sua mente através do poder da palavra e do convencimento do Espírito Santo, no qual habita em nós, para que assim a gente possa de fato experimentar, ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. É isso que está faltando a muitos que se dizem seguidores do Senhor Jesus Cristo. Eles vivem no conceito religioso. Eles acham que frequentando essas igrejas 10 pentecostais
comandada por Edir Macedo, por Silas Malafaia, Rodomiro Santiago, Agenor Duque, R.S. Soares e tantos outros, Esteve Hernandes, eles acreditam que ser capaz, eles acreditam que assim eles poderão obter o sucesso, poderão obter a vida próspera, uma vida real, uma vida verdadeira perante o Senhor. Da mesma forma que aquelas pessoas que se perdem por causa do positivismo, né? Os famosos pregadores coach, criado na década de 70 por Timothy Gray, um ex-tenista profissional da Califórnia, e que a gente tem inúmeros nomes aqui no Brasil. O primeiro que se deu foi o psicólogo Nelson Vieira, que começou a dar cursos voltado a essas questões, voltado a esse segmento, onde as pessoas ficam acreditando que são capazes, que vão alcançar, que vão ter, que vão ser, que vai conquistar, que vai seguir, que vai obter. Pessoas que se perdem no conceito dessa teologia coach, né? Que hoje no Brasil você tem inúmeros nomes, né? De pessoas que são verdadeiros profissionais dessa área, como David Leonardo, Vitor Azevedo, Thiago Brunet, Charleston Kaiser, Pablo Marçal, né? E tem agora os da internet, pegado aí pela Vitória Souza e tantos outros, que sempre vai colocar você no centro da vontade de Deus. Você é o centro, você é a fonte, você é a causa daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor determina, e não ao contrário, né? Não que a gente não falando que devemos reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto, como o Senhor e Salvador da nossa vida, mas eles sempre colocam você no centro da vontade de Deus, te ensina você a querer extrair tudo de Deus, que através da sua fé você pode alcançar, você pode conquistar inúmeras coisas. Então tem muitos cristãos, muitos seguidores do Senhor Jesus Cristo que estão perdidos por causa dessas teologias falsas, verdadeiras instruções de Satanás. E note que na década de 70 viemos com essa ideia do coach. E na década de 80, o Edir Macedo trouxe para o Brasil a teologia da prosperidade. Então, é um puxando o outro. Hoje ninguém fala do negue a si mesmo. Hoje você vê pregadores ostentando relógio Rolex de mais de 100 mil. Emprena a humildade, entre aspas, do seu egocentrismo, que foi fruto
conquistado através da fé alheia, através do ensinamento em que pessoas, e elas merecem isso mesmo, porque não podemos condenar essas pessoas que pregam a teologia da prosperidade, não podemos condenar aqui os pastores coaches, porque eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber o Senhor que eu sirvo, que eu sigo. Então, faça essa pergunta para si mesmo. O que te levou você para a presença do Senhor Jesus Cristo? O que fez você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar que é preciso que você negue a si mesmo, negue o seu desejo, negue as suas próprias vontades, para que você possa ter paz, para que você possa ter comunhão, para que você possa ter um entrosamento com o Senhor Jesus Cristo? Ou você acredita que o Senhor há de fazer as coisas pela sua vida porque você está usando a sua fé? Ora, fé todo mundo tem. A manifestação de Cristo Jesus na cruz do Calvário não foi para te fazer rico, não foi para te colocar você no centro da vontade de Deus, mas foi para te trazer o arrependimento, para fazer com que você possa se achegar-se para perto do Senhor Jesus Cristo, para que você pudesse ter a chance, a oportunidade de ter uma vida eterna. Ou seja, esse corpo físico que temos há de voltar para o pó da terra, porém a nossa alma será salva no dia de Cristo Jesus. Ela irá habitar, ela irá morar com o Senhor Jesus Cristo. Porém, todavia, entretanto, enquanto você ficar frequentando esses locais, pensando que vai ficar rico, pensando que vai ter a cura daquela enfermidade que tanto te atormenta, enquanto você ficar frequentando esses lugares, pensando que a sua vida sentimental há de dar um upgrade, enquanto você ficar ouvindo mensagens que vai falar o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir, você vai estar totalmente afastado da presença do Senhor. Você não estará fazendo aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor anela que fazemos. Mas você ficará, você viverá tão somente a sua vidinha acreditando que tudo há de mudar. Você acredita que uma adolescente de 17 anos que fica ensinando você com um copo d'água, com iPhone 14, iPhone 15, você acha que isso é pegar a palavra? Você acha que isso vai trazer um arrependimento do pecado? E quando as pessoas o julgam lhe chamando de produto, porque eles recebem muito bem, obrigado, por aquilo que falam, você acredita que você possa ter a sua vida transformada se isso não lhe traz um arrependimento, se isso não traz a você o reconhecimento da sua dependência total do Senhor Jesus Cristo? Está na hora de mudar as nossas mentes. E as nossas mentes só serão mudadas a partir do momento em que abrirmos mão do nosso eu, abrirmos mão daquilo que queremos, daquilo que desejamos, daquilo que alvejamos, para concentrarmos tão somente em saber qual é a vontade do Senhor, qual que é o desejo do Senhor, qual que é aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, de forma que, com as nossas mentes abertas, a gente consegue entender que todo o dinheiro desse mundo, que toda sorte de bênção, de cura, de felicidade, de saúde, de prosperidade, nada se compara com a plena certeza, com a plena convicção de ter a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo não veio para nos ensinar uma religião. O Senhor Jesus Cristo não veio
não doou a sua vida na cruz do Calvário, não se entregou à morte para que vivêssemos em práticas religiosas. Se quer dinheiro, trabalhe. Se está doente, procure um médico. Se a sua vida sentimental não está legal, você é solteiro, concentre em evangelizar, em pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se tu é casado, procure entender com o seu cônjuge, mas não separe, para que você não caia em tentação e não venha perder a sua vida eterna. Ah, mas trabalhando eu não consigo ficar rico. Se esforce mais. Volte a estudar, troque de profissão, gaste menos. Seu dinheiro não rende porque você gasta mais do que você ganha. Sua saúde não está legal porque você leva a sua vida de qualquer forma. Se alimenta mal, você dorme mal, não pratica exercício. Talvez a sua vida sentimental está desgraçada porque você nunca deu o devido valor a ela. Qual foi a última vez que você virou para o seu cônjuge e disse que a ama? Que ama? Qual foi a última vez que você chamou a sua esposa, o seu esposo foi para um restaurante e jantou? Fez um passeio a dois? Para pensar, raciocina. O seu foco, o seu objetivo tem que ser em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. E a vontade do Senhor Jesus Cristo consiste para nós no seu testamento. Não é um pensamento filosófico, teológico que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, mas sim a sua comunhão com o Senhor, a sua comunhão reta, fiel, sincera com o Senhor Jesus Cristo, a sua entrega ao Evangelho, a sua entrega para Cristo, a sua negação do seu eu, da sua vontade. Isso pode mudar a sua vida, isso pode sim mudar a sua história. Mas isso só ocorrerá a partir do momento em que você verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando você realmente estiver pronto para ter um encontro com o Senhor encontrará com você e mudará a sua vida. Transformará a sua vida. Ei, deixa eu falar com você. Essa transformação não é para fazer com que você se torne rico, dono de mansão, de carro importado, vivendo um relacionamento de conto de fada. Muitas das vezes é o contrário. Porque quanto mais próximo a gente está de Cristo, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, nós somos postos à prova, não pelo Senhor, mas pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelos nossos próprios conceitos. Quanto mais próximo a gente está de Cristo Jesus, mais somos tentados pelo nosso eu, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. Então entenda que o desejo do Senhor Jesus Cristo, a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, é que a gente esteja com Ele, é que a gente possa viver com Ele por toda a vida.
E se a sua vida não for semelhante à de Cristo, como esperar? Como alcançará a graça? Como alcançará a salvação? Como você poderá estar em Cristo se a sua vida ainda está ligada a este mundo? A vida do Senhor Jesus Cristo é um espelho para nós. A vida dos apóstolos é um exemplo para nós. O que a Bíblia fala de Nicodemos, o que a Bíblia fala de José de Arimateia, ambos se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus, ambos reconheceu que Jesus Cristo é o Yahvé, o Deus absoluto, o Eu Sou do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Porém, todavia, entretanto, qual foi o papel deles após a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus? A última vez que a gente ouviu relatos deles foi quando ambos foram perante Pilatos e pediu o corpo do Senhor Jesus Cristo. E com as condições financeiras na qual eles tinham por ser ricos, eles fizeram o sepultamento devido do corpo do nosso Senhor, do corpo do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas após isto, a Bíblia não nos traz relatos sobre a vida nem de Nicodemos, nem de José de Arimateia. Porém, todavia, entretanto, quando você pega um grupo de empresário de 4 amigos no ramo pesqueiro, que largaram tudo e seguiu após o Senhor Jesus Cristo, em caso de Pedro, Tiago, André, João, o que você vê sobre eles? O que a Bíblia fala sobre eles? Eles transformaram a história da sua vida. Eles mudaram aquilo que eles eram. Eles largaram a sua profissão, abandonaram as suas empresas para simplesmente viver totalmente na dependência do Senhor. E assim como eles, você tem profissionais no ramo de vinho como como Tomé, que era enólogo, ou seja, ele era um especialista na produção de vinho, era o cara. Até que um dia, num casamento, tudo aquilo que ele havia preparado foi um fiasco, e ele dependeu de um homem chamado Jesus. E ele presenciou, mesmo ele sendo um cara questionador, duvidador de tudo, ele presenciou a água transformando em vinho, e não em qualquer vinho, mas no melhor vinho que toda a região de Caná da Galileia, de toda Israel, havia experimentado. O que dizer do apóstolo Paulo, jovem, rico, poliglota, falava grego, falava romano, falava aramaico,
era um estudioso, pertencia à escola de Gamaliel, um fariseu reconhecido. Porém, um dia ele encontrou com um homem chamado Jesus de Nazaré. E depois daquele encontro, a vida de Paulo nunca foi igual. A vida de Paulo se transformou no que a gente tem o hábito de dizer, do vinho para a água, de rico, influente, frequentando a nata da sociedade, ele passou a frequentar os presídios, as cadeias, vivendo como rato, fugindo para não ser preso. E foi morto, decapitado, por causa daquilo que ele acreditava, por causa daquilo que foi ensinado, que é a própria palavra. Às vezes é preciso, às vezes é necessário, às vezes precisamos assim também agir, assim também nos comportar, de maneira que a gente possa entender, de maneira que a gente possa compreender, de maneira que a gente possa viver, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, não conforme aquilo que queremos, não conforme aquilo que desejamos. O que dizer de Lucas, médico renomado, grego, que ao se converter ao Evangelho de Cristo Jesus, teve a sua vida totalmente transformado. O que dizer de tantos outros? Que largaram o que tinha, largaram o que eram para viver não conforme o seu querer, não conforme a sua vontade, não conforme o seu desejo, mas conforme aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor anela com Ele. E muitas das vezes a gente, no nosso egoísmo, estamos achando que vamos seguir o Senhor Jesus Cristo porque Ele vai fazer aquilo que queremos, Ele vai realizar na nossa vida aquilo que desejamos. Pobres coitados que somos, infelizes somos nós por querer, por acreditar, por viver dessa maneira. Só mostra que ainda não conhecemos, só mostra que ainda não tivemos o encontro real, o encontro verdadeiro, o encontro único, sincero com o Senhor. Só mostra que ainda não tivemos a capacidade, não tivemos a condição de viver uma experiência única, uma experiência real, verdadeira com o Senhor. Se o Senhor Jesus Cristo é a cabeça da sua igreja, é a sua forma de pensar que a gente deve seguir, é a sua forma de pensar que deve ser
aquilo que devemos obedecer, porque todas as coisas, todas as funções do corpo são comandadas pelo cérebro. Você pode perder um rins, um braço, você pode perder uma perna. Mesmo assim, você consegue sobreviver. Porém, se a sua mente parar de funcionar, você está morto. Então, quando eu, sendo cristão, quando eu, sendo seguidor do Senhor Jesus Cristo, eu procuro, eu quero que se realize a minha vontade, o meu querer, o meu desejo, e não a vontade, o querer, o desejo do Senhor Jesus Cristo na minha vida, automaticamente, o que eu estou falando? Eu não sigo, eu não obedeço, eu não acredito na minha cabeça, eu não acredito na minha mente. E mesmo assim, você tem que estar ligado a ela. Mas se você continuar fazendo aquilo que você quer, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você acredita ser verdade, saiba que o Senhor nunca fez parte da sua vida. O Senhor Jesus Cristo nunca habitou em ti. Você é só mais um religioso neste mundo imenso que temos de pessoas que vivem conforme a religião, que vivem conforme um conceito, conforme uma filosofia, mas que não tem nenhuma condição, que não tem nenhuma chance de viver conforme aquilo que o Senhor está lhe dizendo, aquilo que o Senhor está te falando. Entenda da necessidade, entenda da precisão que todos nós temos de estar ligado a Cristo. Cristo é a cabeça da sua igreja. É Ele que determina, é Ele que escolhe, é Ele que faz aquilo que é melhor, é mais viável para nossas vidas. E não nós que escolhemos, não nós que decidimos, não nós que determinamos, não nós que escolhemos viver, não nós que decidimos ser. Mas vivemos da maneira no qual Cristo Jesus determina para nós. Atentai-vos ao manifesto do Senhor Jesus Cristo na sua vida, para que você possa viver não conforme a sua própria vontade, não conforme o seu próprio querer, mas que você possa viver na dependência, você possa viver no centro da sua negação, mas na vontade que há de se realizar na sua vida através de Cristo Jesus. Ao entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo,
já não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo agora Ele vive, Ele habita, Ele mora, Ele reina sobre nós, a fim de que, uma vez que negando a nós mesmos, possamos viver uma experiência única, uma experiência verdadeira, uma experiência transformadora, na qual poucas pessoas ao longo da história tiveram. No Antigo Testamento a gente pode dizer Abel, Enoque, Noé, Moisés. No Novo Testamento a gente pode citar os apóstolos, porque às vezes o que a gente não entende, às vezes o que a gente não compreende, é aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem realizado, aquilo que o Senhor tem manifestado na vida de cada um de nós. Somos dependentes de Cristo. Vivemos tão somente para Cristo, a fim de que, uma vez estando nós em Cristo, possamos tão somente obedecer, possamos tão somente seguir as suas orientações, os seus desejos, as suas vontades para a nossa vida. Muitas pessoas que se dizem cristãs têm deixado de aproveitar, de curtir a vida, porque essas mesmas pessoas passou a sua vida toda, viveram as suas vidas todas acreditando, pensando que aquela tradição que seus pais viveram, que seus avós viveram, de fato lhe aproximava do Senhor Jesus Cristo, o qual eles chamam de Deus. Porém, todavia, entretanto, até hoje nada mudou, até hoje eles ainda não tiveram uma experiência, eles não tiveram um momento real e verdadeiro com Cristo, porque eles têm amado, eles têm desejado, eles têm procurado na religião, na prosperidade, na saúde, aquilo que somente o Senhor Jesus Cristo é capaz de nos dar quando entregamos as nossas vidas para Ele, quando confessamos publicamente Ele como nosso Senhor e Salvador e passamos a seguir as suas orientações, passamos a obedecer os seus ensinamentos, recebendo do próprio Senhor Jesus Cristo o batismo com o Espírito Santo, a fim de que, em tempo oportuno, possamos profetizar, possamos falar em outros idiomas, com a finalidade de pregar e anunciar o Evangelho, bem como viver uma vida em conformidade
aquilo que o Senhor sempre quis, o Senhor sempre desejou, o Senhor sempre fizera que a gente pudesse seguir. O Senhor, Ele é conosco a fim de fazer com que cada um de nós possamos ser parte dele, possamos viver conforme o seu conceito, negando dia após dia a sua própria natureza, para viver uma experiência real e verdadeira com Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo deu-nos exemplo ao negar a sua própria natureza, ao esvaziar-se como Deus absoluto, Criador do universo, e se fazendo carne, habitando entre nós, foi hostilizado, foi martirizado. Não espera algo diferente, não espere algo contrário que possa se realizar também na sua vida, que possa ser real, que possa ser verdadeiro na sua vida. Se o Senhor Jesus Cristo precisou abandonar, deixar de lado quem Ele era, em favor de nós, quem nós somos, para não querer negar a nós mesmos, esvaziar do nosso desejo, da nossa vontade, dos nossos próprios conceitos? A verdade é que, enquanto a gente não deixar de lado o nosso eu, e isso inclui a busca pela prosperidade, isso inclui a busca pela riqueza, isso inclui a busca pelos dons espirituais, isso inclui a busca por palavra que fale aquilo que queremos, aquilo que desejamos. Enquanto não esvaziarmos de nós mesmos, viveremos nessa mesma vidinha, viveremos nesse mesmo pensamento que hoje estamos, sem ter um encontro real, sem ter um encontro verdadeiro, um encontro sincero com o Senhor Jesus Cristo. Aprenda. Se o Senhor renunciou quem Ele era, por amor a nós, que possamos nós também renunciar quem nós somos, por amor a Cristo. Ele nos deu o exemplo, que possamos nós também agora seguir esse exemplo, abandonando, negando, recusando, a fim de que assim possamos ser semelhante, ser igual, ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ele é conosco,
O Senhor nos fortalece. O Senhor cuida de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.